Oi, bem-vinda ao Sincericídio Literário, o podcast onde eu, Moira Bianchi e a Vânia Nunes falamos daquilo e disso e de tudo mais relacionado ao mundo literário. Chega mais, deixa seu like desde já para não esquecer, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um oi nos comentários, porque isso ajuda muito esse vídeo a alcançar mais pessoas como você. Agradecemos de todo o coração e vamos que vamos para mais um episódio do Sincericídio Literário, temporada 1. Nua e crua. Aqui estamos eu, Vânia, e eu, Moira, comentando de um tudo no mundo literário. E hoje o nosso tema está bem psicológico, bem emocional. Nós vamos falar sobre catarse. Mas o que diabo é isso? Gente, eu falei catarse e não catarro. Vamos lá. Moira, explica pra gente o que é catarse na literatura. Então, é aquele livro que te tira da casinha. Sabe? Quando você lê, você diz, caraca, como é que eu nunca reparei isso antes? Como é que... mudou tudo aqui na minha cabeça, bicho. E olha, vou te explicar, Vânia, o que tá no dicionário, tá? Catarse é a libertação do que estava reprimido ou sensação de alívio causada pela consciência de sentimentos anteriormente reprimidos. Pode ser também, assim, um processo para trazer a consciência do ser as emoções ou sentimentos reprimidos pelo próprio inconsciente, né? E ainda tem outra coisa bacana, assim, no teatro. Num espetáculo trágico, catarse refere-se ao desenvolvimento de uma espécie de purgação dos sentimentos do público. E aí, primeiro assim, né? Primeiro as coisas primeiras, né? É um termo grego que vem catarse, significa purificação do espírito, ou seja, o livramento das imperfeições. E disso é que vem dessa abrir os olhos, sabe? Você tem uma revelação. No caso dos livros que a gente está falando, no caso da psicanálise, né, a gente não vai falar. E aí é uma coisa que, assim, que eu costumo falar até às vezes quando me perguntam assim, por que você escreve? Caramba, pra mim é uma catarse, porque eu ponho pra fora as coisas que me incomodam, assim, tem umas pessoas que me enchem o saco, que viram vilãs nos meus livros, sabe? Uma característica da pessoa, ou uma fala, ou uma coisa que nem todo mundo é ruim, eu acho que ninguém é totalmente ruim nem totalmente bom, né? Certo, com certeza. E aí eu tenho essa forma de fazer catarse que é usando isso em histórias. É maldade, eu sei, mas enfim. E aí, por isso que eu sugeri esse tema pra gente falar, porque eu acho que todo mundo tem um livro que te tirou da casinha. Certo. Seja pela história, pela maneira que foi falado, não sei. Tá, aí você mencionou que quando você escreve, você consegue meio que expurgar, né? Tudo que tá se passando dentro de você, que você bota dentro você dilui entre os seus personagens. Mas e livros de outras pessoas? Então, como é que isso bate em você? Muito. Olha só, a primeira vez que eu me percebi, na verdade, me percebi percebendo uma coisa que eu não tinha notado antes. E depois que você percebe, aí você consegue identificar de outras formas, né? Mas a primeira vez para mim foi lendo uma fanfic de Orgulho e Preconceito que chama Her Price, o preço que ela cobrou, né? O preço dela. Mrs. Mish. Tá online. No meu blog tem até site para ela. É uma coisa muito interessante, porque essa fanfic começa naquele primeiro pedido de casamento que o Mr. Darcy fala tudo errado, né? Certo, assim, quero casar com você, mas você é totalmente errada para mim. E aí, ao invés de responder como Jane Austen botou, essa Mrs. Mish, ela
coloca assim, olha, tudo bem, eu caso com você, mas tem um preço. E aí é a história lá, você tem que ler, que é muito legalzinho. E quando eu li essa fanfic, que eu me dei conta de quão violento é esse primeiro pedido de casamento. Porque o Mr. Darcy fica sempre de pé e a Lizzie está sempre sentada. Então, fisicamente, ele está acima dela, né? Deixa claro quão socialmente ele é superior a ela e como ela é fora do círculo dele, né? E fala com sinceridade, assim, nua e crua, né? O que ele faz, na verdade, é sincericídio, né? Ele fala o quanto ele lutou com aquilo, o quanto não lutou, eu entendo assim, que ele não lutou contra, ele lutou para justificar nele o que ele estava fazendo, que seria uma coisa que ia trazer um problemão para ele depois, porque ele ia ter que botar essa pessoa dentro do círculo dele, social e de vida, e isso ia dar um trabalhão para ela também, e para ele, mas para ela também, que ia ter que se adaptar, né? E claro que faz tudo errado, e aí dá tudo, né? Vai tudo pro vinagre e tal. Mas só quando eu li essa fanfic que eu me dei conta, que eu entendi o que Jane Austen estava falando. Então eu acho que no mundo literário essa foi a minha primeira catarse, assim, caraca, poxa vida. Sabe? Meio que foi escutadinho. Eu acho interessante o que você está falando pelo seguinte, dentro da literatura romance, né, vamos botar assim, a gente nunca sabe como ou quando a gente vai encarar uma marretada dessa, né? Porque eu vejo uma catarse assim como uma marretada. Você tá lá lendo uma cena e do nada alguma ficha tua cai, né? Então, você mencionou aí um livro, tudo bem, é uma fanfic, mas, né, inspirada numa obra de Jane Austen, que é uma cena que a gente já leu, já releu, já viu trocentas versões no cinema, e realmente é sempre dessa maneira, né? A versão que eu gosto, que é o do Matthew lá com a Kira, eles nem estão sentados, né? Eles estão em pé, depois de pegar chuva. Mas, de qualquer maneira, tem realmente essa fala dele muito errada, né? Que tem essa explicação aí do que você falou. E tá me vindo à mente o seguinte, eu tenho uma colega do mundo literário, já faz até bastante tempo que eu não a vejo, eu não vou citar o nome, né? Porque eu não pedi autorização, mas ela comentou comigo que ela sofria de uma depressão muito forte. E o que fez ela sair da depressão, você nem vai imaginar qual foi o livro. O Código da Vinci. Caraca, eu achei que você ia falar de Jane Austen. Não é. Você imagina, quando ela falou isso, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, como assim, gente? Código da Vinci é cheio de mistério, cheio de perseguição, cheio de enigma. Sessão da tarde, né? Exatamente, cara. Eu não sei, porque a gente não se aprofundou muito em qual foi a cena que deu a virada de chave nela. Mas foi um livro que ajudou ela a sair da depressão, e aí ela se envolveu muito com o mundo literário, ela também começou a ler muito, vorazmente, né? Então, assim, a gente nunca sabe o que vai atrair a gente. Eu trouxe um dos livros, né, quando você mencionou desse assunto, eu trouxe um livro aqui da autora Nora Ephron. Para quem não lembra, Nora Ephron, ela também era diretora de filmes. E ela fez... São maravilhosos. O Julia e Julie, ela fez Sintonia de Amor, ela fez Mensagem para Você. F.O.X. Exato, maravilhoso. Ela fez aquele que é a famosa cena da Meg Ryan fazendo aquela cena fingindo orgasmo num restaurante. Né? Como Harry met Sally. Como Harry conheceu Sally. Exato. Acho que é Harry e Meg se encontram, sei lá como é que é o nome. Mas assim, cara, ela tinha assim, uma rapidez de raciocínio, ela tinha um sarcasmo maravilhoso. E aí tem esse livro dela, que saiu pela Rocco,
em 2007, chamado Meu Pescoço é um Horror e Outros Papos de Mulher. Olha só o nome do livro, né? Obviamente que em 2007 eu estava mais novinha, né, do que eu estava hoje, mas tem uma fala aqui dela, que ela fala assim, exatamente dos pescoços, né? Os pescoços. Há pescoços de galinha, de peruas, de elefantas. Há pescoços magrelos e pescoços gordos, enrugados, fibrosos, murchos, flácidos, sardentos. Meu dermatologista diz que o pescoço começa a enfeiar aos 43 anos e pronto. Pode-se usar maquiagem no rosto e corretivo sob os olhos e tinta no cabelo. Pode-se injetar colágeno, botox e restileno nas rugas e sulcos. Mas, à exceção de uma cirurgia, não há nada que se possa fazer pelo pescoço. O pescoço é um delator infalível. Nossos rostos são a mentira e nossos pescoços a verdade. É preciso cortar uma árvore para descobrir a sua idade, mas isso seria desnecessário se ela tivesse pescoço. Então, cara, já tô aqui apavorada. Você já tá passando a mão no pescoço, né? Agora rolê daqui pra frente. Mas é exatamente isso. Essa autora, ela, de uma determinada idade em diante, ela é conhecida por só usar a gola rolê, entendeu? E não que o meu pescoço esteja velho, tá? Até que ele tá bonitinho, porque também haja creme, né? A gente tenta, né? A gente tenta, faz massagem e repuxa. Mas foi quando me caiu a ficha de que não importa o que você faz, tu vai ficar velha. Tu vai ficar velha, né? Então, assim, a gente fica naquela de... a única certeza que a gente tem quando nasce é que a gente vai morrer. Envelhecer é um privilégio, né? Então, inclusive agora com esse negócio de pandemia, o número de mulheres que se libertaram da tinta no cabelo, né? Foi, assim, uma coisa estrondosa. Mas né? vou falar um negócio, hein? Não fica bom pra todo mundo, não. Não fica. Eu, por exemplo, ainda não consegui assumir os meus. Eu tenho cabelo branco desde os 18, né? Mas, assim, tudo bem, bato palma para quem conseguiu. Só que, assim, você vai ficar velha, você vai ficar pelancuda, as coisas vão cair, as coisas vão ficar maracujá de gaveta. E você pode lutar contra isso, mas a não ser que você queira virar uma dessas bonecas, essas mulheres que fazem tanta plástica, que ficam irreconhecíveis. Meg Ryan, né? Meg Ryan exatamente, né? Sumiu, acabou, sei lá. Então, assim, tem muitas. Se a gente jogar na internet, cara, tem muitas atrizes, muitas donas de marcas de roupa, gente que você olha o antes, olha o depois, gente, não parece a mesma pessoa. A não ser que você queira fazer isso, virar uma Barbie humana, cara, tu vai ficar velha. Então, isso foi assim um soco, sabe? Porque a gente tenta, né, botar isso lá pra frente, né? Mas, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Sabe que eu tive uma coisa assim similar no último Neil Gaiman que eu li. Eu acho que não foi o último que ele lançou, porque ele tá até lançando essa semana, eu acho. Mas o Oceano no final da rua ou no final da estrada? Deixa eu ver. No final do caminho. Exatamente, o Oceano no final do caminho. Nossa, que título lindo. Não. Ai, mas olha, é tão viajante. As coisas do Neil Gaiman já são viajantes, né? Caraca, mas é tão viajante, porque eu vou te falar assim, não sei se é a sinopse certa, mas é a sinopse que ficou em mim. O cara visita a infância dele e ele entende o que aconteceu. O que ele viu como criança que ele não entendia, ele revisita adulto. E aí ele entende, sabe? E o oceano realmente é uma coisa maravilhosa nesse livro, assim, a representação da água, a água que você não controla e não domina, porque ninguém controla, ninguém domina a água, né? Você pode fazer uma piscina super maravilhosa, você pode fazer uma represa incrível, mas a água vai achar um caminho para percolar e ela vai fugir.
se ela puder, ela vai destruir aquela estrutura que está prendendo ela. E o livro fala disso. E engraçado que eu li com um amigo, que eu tenho um amigo que de vez em quando a gente lê junto. E aí é uma coisa totalmente diferente, porque é a visão de uma mulher e a visão de um homem adulto da mesma idade, sabe? Certo. E aí eu acabei antes, aí eu fiquei me segurando pra não dar spoiler, né? Assim, nem falava com ele, porque eu sou rainha do spoiler, né? E aí quando acabou, eu falei, caraca, você não achou maravilhoso, não sei o que, aquela parte da babado, não sei o que. Caraca, tu leu o mesmo livro que eu? Eu não vi nada disso. Que legal, né? Porque são visões diferentes, exatamente. Até pelo homem e pela mulher, a visão já foi diferente do mesmo livro. É muito joia isso. E aí, eu vou te falar, foi uma catarse pra mim e não foi pra ele. Olha. Isso foi uma coisa que a minha primeira Beta, assim, uma grande amiga do mundo Jane Austen, e ela foi minha coach quando eu comecei a escrever. E aí eu tava encasquetada com uma cena, um negócio. Ela falou, olha só, relaxa, escreve o melhor que você puder. Porque cada um vai ler da maneira que quiser. Ninguém vai ler da maneira que você quer que leia. E é verdade, né? É verdade. Essa coisa do escreve o melhor que pode é interessante, que já está me vindo à mente agora. O novo lançamento da Bárbara Biasioli, né? Que saiu na quinta na Amazon e na sexta até eu e ela fizemos uma live. Foi a live agora. E o nome do livro é Read, A Caixa de Pandora. E é um livro único, não tem como ter continuação. As pessoas até perguntam, é o primeiro de uma série? Não, meu amor, não tem. Não tem, não pode, não tem condição. Porque ele é um anti-herói. Ele é completamente um anti-herói. Obviamente eu não vou poder dar spoiler. Não. Mas eu não vou dar porque eu não li. Se eu tivesse lido, eu teria contado tudo. É verdade. Mas assim, eu não vou dar spoiler. É um livro de mais de 400 páginas. Ele tem um personagem principal, um homem muito complexo. Tanto dele como pessoa, pelo que ele passou na infância, que foi a fome, a falta de amor, né? Porque ele acaba perdendo os pais de forma brutal, separadamente. Primeiro foi a mãe, depois foi o pai, mas foi uma forma brutal, principalmente aos olhos de uma criança. E o mundo que ele é inserido e no que ele se torna. Tudo isso, obviamente, né, que é a bagagem dele, faz com que ele seja aquele anti-herói. Aquela pessoa que durante muitas páginas você odeia. Mas Reed é um nome dele. Reed é o sobrenome. Esdras Noah Reed. Porque Reed é aquele talo do bambu, não, aquela planta que dá sempre em pântano, aquela planta que move com vento, assim. Inclusive se diz assim que é uma pessoa que você não pode confiar, né? Que vai aonde o vento leva. Mas não é isso, é o nome dele. Não, é o nome dele. E aí... Tá boa, sei lá o nome dele. Mas aí o que acontece? Você vai odiando ele durante várias páginas e talvez capítulos, e também pelo que ele faz, né? E no final, obviamente, tem um plot twist lá muito legal no livro, mas enquanto ela estava escrevendo, que ela começou a escrever ano passado, a gente já estava em pandemia, e eu cheguei para ela na primeira versão, né, que ela mandou para mim, eu como beta dela. Eu fiquei assim, sabe quando você fica com o queixo lá no chão, você fica assim, Bárbara, o que te levou a escrever esse livro em plena pandemia? Porque a gente já pensa assim, vamos escrever livro florzinha, né? Porque, o povo tá sofrendo tanto. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Sim, mas foi uma necessidade dela. Ela falou, eu fui me deparando com esse assunto e quando eu vi, eu não conseguia parar de escrever. Obviamente que ela criou todo um cenário em cima do que é real, porque foi o que eu falei na live anterior. Ela fez uma espécie de James Cameron. Ela pegou a história do Titanic, criou um casal fictício,
mas o cerne da história era real, que era o barco afundando. Então ela pegou coisas verdadeiras que existem no mundo, graças a Deus longe da gente, e criou, né, todo um cenário fictício em volta. Cara, o livro é muito denso, mas é um livro importante de ler, entendeu? Porque na atual conjuntura que a gente está do mundo, né, principalmente com a internet, que tudo ficou muito do lado, né? A internet trouxe para a tua casa ou para a casa do teu vizinho coisas que você achava que acontecendo lá longe. Não, cara, tá acontecendo aqui. E na verdade, assim, muito interessante. E te traz coisas que você não escolheria ver nem conviver com. Exatamente, te abre os olhos. Então, é um livro interessante. A gente até falou assim, olha, a gente espera que esse livro chegue nas mãos certas, né, das pessoas que precisam ler. Talvez nem todo vai trazer catarse para as pessoas. Eu acredito que vai trazer, porque inclusive já na live que a gente fez, tinha uma leitora dela, que já tinha começado a ler desde a quinta-feira, e logo na primeira cena que rola lá um negócio com bolo, ela falou assim, aquela cena do bolo me pegou. Cara, isso é no prólogo. Eu falei, putz grila, se ela já tá tendo isso no prólogo, imagina ela na frente. Vai sofrer. Eu ia te perguntar uma coisa, porque você você lê muita coisa que ainda vai sair, né? Certo. Porque você, como trabalha na editora, e você faz copydesk e tal, né? Inclusive tem um livro meu para sair, que não foi escrito agora, foi escrito há 2 anos atrás, né? Mas e que também tem uma tinta mais escura, por coincidência, né? E eu tive que revisar agora, mas eu queria te perguntar, você que está lendo coisas que ainda não saíram, que vão sair, você está sentindo que está todo mundo meio nessa vibe de dar uma catarse, de ficar mais profundo? Sim, muita coisa. Tanto autores nacionais quanto internacionais, deu uma mexida muito grande na cabeça de todo mundo, né? Porque a gente começou a cair a ficha de que a vida é finita. A vida é um sopro, né? Como diz aquela famosa frase. E isso tem que mexe obrigatoriamente com todas as partes, né? Todas as nuances da sua vida. O seu trabalho, os seus relacionamentos, o que você come, o que você bebe, aonde você vai, aonde você fica, né? Aquela coisa de que você se obriga a ficar num ambiente onde você não é querido. Gente, isso é muito forte, né? Aquela coisa do eu tenho que ser aceita por um determinado nicho. Por que você tem? Por quê? Você não tem que nada. O meu filho já tem essa coisa, né? Ele fala assim, mãe, quando entra no tem que, eu tenho que, perdeu a graça. Pra mim, eu já saio na hora. Pra mim é um repelente. Você tem que me dê uma ordem, opa, tô fora. Exatamente. Eu vou fazer o contrário. A gente já tem que fazer determinadas coisas para sobreviver, tipo assim, trabalhar, né? Nem todo mundo gosta de trabalhar, mas a gente tem conta para pagar, né? A gente que é cringe, a gente tem boleto para pagar, né? Então, assim, tenho que trabalhar, tenho que ter disciplina. Eu, no meu caso, que eu sou freela, né? Tanto com editoras quanto com autores independentes, eu tenho que ter disciplina, né? De saber o horário de levantar, o horário de dormir, se eu vou trabalhar final de semana ou não, qual é o horário que eu vou parar para comer, para tomar banho, porque senão os horários se misturam. Esse negócio de ficar em casa para você não, né? Você já ficava mesmo, você já trabalhava em casa. Exato, eu já tinha, mas de qualquer maneira, como eu trabalho principalmente com o ser humano, porque o autor talvez ele não se toque, mas até a forma que ele escreve, ele está dizendo para mim como ele é. Por exemplo, se um autor escreve usando muitas vírgulas, usando muitos pontos finais, muito ponto e vírgula, eu já sei como é que ele é. A sua forma de escrita revela quem você é, para mim. Então, eu vi que teve essa mudança.
E até eu na tô forma da achando escritura, isso. entendeu? Eu até nem tenho lido muitas coisas assim que saíram agora, não. Eu entrei numa de ler o que eu tenho em casa, sabe? Porque a gente fica com a estante Porque é a sua cheia. zona de conforto. E aí... Mas eu vejo pelos comentários, porque eu às vezes leio um livro e eu sei, caraca, esse livro é meio famoso, assim, eu acabei de ler um, acho que eu nem postei, ainda bem. Que é um livro famoso, assim, eu ganhei de uma grande amiga, assim, botei na estante, porque eu estava ocupada na época, não sei o que, agora eu falei, vou lá ler. Aí eu falei, caraca, eu não gostei disso não. Isso é puxa vida. Aí eu vou procurar a resenha para ver o que as pessoas estão falando, porque às vezes a gente não entende, né? A gente acha que, né? E aí eu vejo as resenhas assim atuais e você vê que as pessoas estão diferentes, eu acho. Estão diferentes, muita coisa. E um outro ponto assim que eu até trouxe aqui para falar com vocês é sobre livro de autoajuda. Ame ou deixe? Eu não costumo ler. Você não costuma ler? Não. Eu amo livro de autoajuda. E aí eu vou dizer... Eu até leio livro católico, que não deixa de ser autoajuda, né? Sim, especialmente já li vários. Os do Anselmo Brum, que são maravilhosos. Você não precisa nem ser católico, você precisa ter algum tipo de religiosidade que o Anselmo Brum tem certeza que vai te tirar de todas as casinhas que você acha que tem. Sei, eu já li Mas muito autoajuda... livro cristão, né? Chamado cristão. Mas autoajuda eu não leio. O que acontece com a autoajuda que eu cheguei à conclusão. Autoajuda não é para todo mundo. Não. Autoajuda não é. Por quê? Porque você tem que saber ler autoajuda. Você tem que ter, eu acho, inteligência emocional para ler autoajuda, né? Exatamente, porque quando você vai num terapeuta, num psiquiatra, você vai lá e dependendo lá se ele é freudiano, se é junguiano ou qualquer vertente dessa que ele trabalha, ele vai te fazer muitas ou poucas perguntas, ele vai falar muito ou pouco, ele vai deixar você falar o tempo todo e quando der a tua hora ele vai te dizer tchau. Depende da vertente dele. Mas ele vai ficar ali sem te julgar, vamos dizer assim. O livro, ele te dá porrada em cima de porrada. E você não tem como argumentar, porque se um psiquiatra chegar para mim e falar uma coisinha que eu não gostei, eu imediatamente vou falar assim, não, mas olha só, né? Vamos conversar. Vamos conversar aqui, não é assim, porque eu vou tentar me justificar, até que ele pode me colocar contra a parede e eu vou ter que aceitar o que ele está falando, eu que estou errado. Mas o livro, ele já começa assim desde o início, ele vai dando porrada em cima de porrada. E o que acontece que eu também já percebi? Os livros de autoajuda de antigamente, eles eram praticamente manuais. Então, eram uma leitura sacal. Era aquela leitura do que... tipo aquele manual que a gente, que a gente conhece, esses manuais de etiqueta. Você não pode, você não deve, você não vai, você, não. Os livros atuais, eles são mais aconchegantes. Por quê? Porque geralmente vem na forma de um livro que eu estou contando minha história e vou te envolvendo com aquela minha história enquanto eu vou te passando dicas. É uma narrativa, né? Exatamente. Então, por exemplo, tem os livros da Brené Brown, eu acho que é assim que fala, que ela tem livros na editora Sextante e na editora Bestseller. Então, assim, alguns da Sextante, os títulos são assim: A Coragem de Ser Imperfeito, Mais Forte do que Nunca, A Arte da Imperfeição. Eu achava que isso só acontecia comigo. Inclusive tem um box na Amazon com esses 4 títulos que eu acabei de ler. Tá? Se eu não me engano, tá R$136, então, assim, são livros leves, mas que não deixa de te dar pregada e que não deixa de fazer você ter catarse, porque você vê assim, opa, isso aqui eu tô errando, opa, isso aqui eu tô acertando. É meio que uma barata, ela morde e assopra. Mas aí, olha só, faz de você seu próprio juiz, não é isso? Sim, mas dentro de uma coisa maior, né? Porque todo mundo quer ser aceito.
né? Isso não tem Sim. como, Isso é incontestável isso. da natureza humana. Exato. Então, você tem que ver aquela coisa que eu falei, você não tem que se obrigar a ficar num ambiente que você não é bem recebido, que você é tolerado, né? Então, uma das coisas desses novos livros de autoconhecimento, né? Para quem não gosta do termo autoajuda, de autoconhecimento vem cunhar para você exatamente isso. Que primeiro você se dá conta de que ali não é o teu lugar. Então você vai procurar a tua banda, tá? Vai procurar a tua turma lá. E a forma com que você pode cada vez se sentir melhor. Você não tem que buscar a perfeição aos olhos dos outros. Então, isso é muito legal porque você melhora. Não tem como não melhorar. Desde que começou a pandemia, a quantidade de livros desse tipo de autoconhecimento aumentou não sei quantos %, né? As editoras ganharam, sim, horrores, né, com esse tipo de coisa. Por quê? Porque enquanto não estava na pandemia, você estava naquela coisa mecânica. Sair para trabalhar, sair para estudar, sair para namorar. Você não parar para pensar, né? Nada. Você tinha o happy hour da sexta-feira, a pizza do sábado, o shopping do domingo, ou então vou na casa do meu amigo para um churrasquinho do domingo. Então, assim, a tua vida era assim, não parava. Quando chegou a pandemia, aquilo que você reclamava, eu não tenho tempo, era o que você mais tinha. Você tinha tempo. E aí o povo ficou sem saber o que fazer com esse tempo. Todo mundo surtou. Meu Deus, o que eu vou fazer? Foi legal, né? Não só por causa do vou perder meu trabalho, vou ficar desempregado. Sim, também tiveram esses surtos, né? Obviamente, né? Aceitos. A preocupação com a sobrevivência. Mas, na verdade, aquelas pessoas que quando não tinham o que fazer, vou dar um rolê no shopping. Não tinha mais shopping para dar rolê, minha filha. Nem para fugir da família, né? Exatamente. Sei lá, aí você da família, do namorado. Você descobre que tem pessoas morando com você na casa que você já não tem uma convivência, um diálogo há muito tempo. E você descobre que teu filho é uma peste, que a professora sempre manda recadinho na agenda, e você não acredita, você achava que a professora estava fazendo corpo mole, mas teu filho é uma peste mesmo, gente. Então, assim, muita gente surtou. Então, esses livros de autoajuda começaram, sabe, a ser aquele caminho suave para você. Gente, isso é muito legal. Inclusive, essa Brené Brown, ela tem como é que se diz? Um stand-up, né? Vamos dizer assim, na Netflix. Tá? O nome é O Poder da Coragem, que ela faz uma miscelânea desses títulos dela que eu citei antes. É muito legal porque você morre de rir. Porque ela conta tudo em tom de stand-up, gente. Entendeu? Então, assim, isso é que é legal. Não é mais aquela coisa chata que o cara ficava lá no palco só falando: você é burra, você é isso, você é incapaz, você é ignorante, entendeu? E você ia se diminuindo. Não, cara. Hoje em dia você já ri das suas imperfeições. Te cortei, né? Termina. Não, pode falar. Não, porque eu tô aqui pensando na situação que esses livros são assim, para direcionar a sua catarse. Então, tem alguma coisa que te incomoda, né, de alguma forma, e aí você procura uma maneira de melhorar. E esses livros são um caminho. Certo. E outra coisa são esses livros que te fazem fazer catarse no susto. Sim. Né? Não intencionalmente. Sim. E não precisa nem ser assim, uma catarse assim, de autoconhecimento, assim, por exemplo, no próprio Twilight, assim, eu acho que não sei se eu já falei, tem uma frase da Bella que ela fala um negócio parecido desse. Agora eu já não sei mais porque eu li faz 250 anos e eu li meio tudo pegadinho, porque a Amazon me deu essa dica, eu tinha acabado de ler o Harry Potter, assim, né? E aí você leu os 4 num susto só, 3, né? Não, os 3, porque aquele 4 saiu muito depois. E eu, na verdade, fiz questão de apagar ele da minha cabeça, porque aquilo é ruim demais.
Mas olha só, e aí tem um momento que é no final, aí eu já não sei se é no final do 1, do 2, pode ser do 2, que tá aquele negócio bem esquisitinho. Assim, eu gosto do Twilight, sabe? Mas tem umas coisas que são difíceis de engolir. Assim, ela andava nas costas do cara, né? O cara corria e tal. E ela fala pra ele um negócio assim: olha, acabei de ter um insight. Ela não usa catarse a palavra, não, mas ela faz uma coisa. Eu não consigo mais ver, porque os meus livros eu lia no Palm Ela Pilot. teve uma epifania. Isso. Epifania. Adoro essa palavra. Epifania. Tava tentando me lembrar. E aí, eu tive uma catarse com o Twilight, não porque ela falou que ela teve uma epifania, mas porque o Twilight é escrito na primeira pessoa. Sim. Né? E quando eu li meio aos borbotões, porque é uma história muito interessante. Eu achei muito interessante, eu ficava esperando chegar na cena hot, que não tinha e eu não sabia, né? E aí, você vai naquele negócio. E como eu li os 3 juntos, eu fiquei negócio daqueles borbotões, blá, 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 blá. E aí, eu pensei assim, caraca, eu nunca tinha lido um livro na primeira pessoa. E aí dá uma agonia, porque eu quero saber o que o Edward tá pensando e eu nunca sei, porque, né, ela não entra na cabeça deles e é só o ponto de vista dela. Quando tem ponto de vista da pessoa, é daquele lobo chatão lá, né? Fala mal dele, não. Eu acho chatão. Aí, e aí eu fiquei, caraca, eu nunca li isso. E eu ficava comparando, assim, que Jane Austen me conta o que tá na cabeça do Mr. Darcy desde o início. E eu acho que por isso que eu fiquei apaixonada por ele, porque eu sei o que ele tá, né? Ali, é visceral, né? E aí, menina, olha, foi realmente uma catarse, porque eu já li 957 mil livros na primeira pessoa. Agatha Christie escreve na primeira pessoa. Engraçado você falar isso, assim, porque eu li Agatha Christie a 84 na adolescência, né? Como todo mundo. E eu não me toquei que era na primeira pessoa. Para mim sempre tinha sido na terceira. E você falar que o Lance de Bella, né, que foi o primeiro livro, assim, também foi o primeiro livro que eu me toquei na primeira pessoa. Eu tomei um susto, porque eu fui amamentada com Robert Ludlum, Robin Cook, Frederick Forsyth, Sidney Sheldon, esse povo que escreve na terceira pessoa, né, que eram muita coisa de mistério, e de repente quando eu entrei na cabeça da Stephenie Meyer por causa da Bella, eu fiquei assim, gente, que livro estranho. Porque ele é como se fosse assim, é uma visão fechada, não é? Parece que tá com aquele amparo de cavalo, assim, você vê muito pouco. Né? Você entende muito pouco. É só a cabeça dela, né? Por isso que o povo ficou tão ávido dela lançar a versão do Edward, que só saiu, né, ano passado. Eu não li, mas acho que eu vou ler essa semana. Porque eu já li, né? Eu acho que ela vai fazer a mesma coisa, vai lançar cada livro na cabeça agora dele, né? Então, assim, cara, a cabeça do Edward é um caos, vamos dizer assim, porque o cara já tem mais de 100 anos, né? Ele morreu com 17, então vai ter 17 anos por resto da vida, mas ele tem como é que se diz, um conhecimento, uma experiência de vida imensa, porque ele já teve a fase do vampiro mau, que sugava sangue humano, e depois virou vegetariano, né? Como ele se chama. Caraca, posso só te dar um cortezinho aqui e te dar um spoiler? Essa semana, nem Harry e Meghan me deram conforto, sabe? Na fofoca. Quem não sabe, assim, quando a vida fica muito caótica, quando a política tá muito doida, se a minha casa tá, né? Eu me enfio nas fofocas de Harry e Meghan, que é um escape muito bom, né? Essa semana nem ele deu e eu comecei a ouvir Anne Rice, que eu nunca tinha lido o Vampiro Lestat. Olha, Edward é igualzinho o Vampiro Lestat, tá? Ele come igualzinho. Só que ela diz que ela nunca tinha lido nada de vampiro, que ela escreveu o livro num sonho. Então, não vamos entrar nessa seara agora, não. Não vou, hoje vamos deixar
De qualquer maneira, ela escreveu, fez um sucesso, a mulher ficou rica. Mas aí, então... a fala da cabeça de Edward. Pois então assim, é uma bagunça organizada, mas é uma bagunça, porque ele é um homem rapaz, não sei, extremamente inteligente, extremamente culto, né? Até porque tem muito tempo, né? Não dorme, então tem muito tempo para ler, para aprender piano, aquela coisa toda. Então, assim, a diferença, né? Para quem leu o livro na cabeça da Bella e lê na cabeça dele, são duas bagunças diferentes, né? Mas eu lembro que eu tomei um susto. Quando eu li aquele livro na primeira pessoa, porque eu fiquei assim, mas que garota doida, né? Mas olha só, Drácula também é na primeira pessoa. E é um clássico, né? De, sei lá, de quando é Drácula. Vamos ver aqui. Século XIX, não é? Eu nem sei. Não sei não, amor. Nessa época eu não verificava a data. Hoje em dia que eu tenho essa coisa de verificar data de escrita, data de lançamento, data editora. Antigamente eu pegava o livro e estava tudo bem, eu só lia. Mas não sei, talvez por ela ser uma adolescente, ela se apaixonar daquele jeito, né? Tanto que no Lua ele é de Nova, 1897. Né? 1897, Drácula. Então, assim, o Lua Nova, que é quando o Edward foi embora, né? E deixou ela estática, que no filme aparece. É uma das cenas até que eu acho mais bonita, apesar de ser uma tristeza, quando ela tá parada na janela e as estações do ano vão passando, né? E a gente vai vendo pela janela, eu acho aquela cena maravilhosa. Mas eu fico olhando assim, eu falei, nossa, que garota idiota, entendeu? Porque eu nunca fui uma adolescente daquele tipo, né? Eu nunca fui aquela adolescente exagerada, que se apaixonou né? pelo professor, entendeu? Porque sempre tem, né? Aquela coleguinha que é apaixonada pelo professor. Eu nunca fui, gente. Eu nunca fui assim. Então, assim, aquilo me irritou um pouco. Pelo fato da gente só estar na cabeça dela. Mas também, para mim, foi um chute na boca do estômago quando eu li. Eu te entendo perfeitamente sobre isso. E, assim, na verdade, precisou de uma obra... moderna, não vou nem dizer mal escrita, porque eu acho que não é mal escrita. Eu gosto muito. Eu acho que tem uma coisa ou outra que eu não gosto, mas enfim, a gente não gosta de tudo na vida, né? Mas eu nunca tinha reparado nisso antes. Nunca me chamou a atenção, ou nunca foi uma transição tão... uma ruptura de narrativas, sabe? Que eu percebesse tão claramente que era em primeira pessoa. Eu acho bacana isso falando, porque eu até botei na minha lista aqui dos tipos de catarse, porque são pequenas coisas que podem ser insignificantes para alguém, mas que em você dá aquele start, né? Exato, exatamente. Não tem como a gente prever. Vocês, como escritoras, né, escritores, você nunca sabe qual frase vai marcar o teu leitor, né? De repente, aquela frase mais idiota que você botou só para compor lá uma cena, o seu leitor vai se sentir assim, tocado, e vai fazer uma citação, um corte, uma postagem. Aí você vai olhar e vai falar, nossa, mas fulano gostou dessa cena. Da onde que veio, né? Porque é o histórico, né? Nós somos a soma do nosso histórico. De tudo que a gente vive, de tudo que a gente come, de tudo que a gente lê, de tudo que a gente assiste. E aquilo vai cair para cada pessoa de uma maneira diferente. E isso é o que é o legal, e é por isso que a gente levanta a bandeira do leia o que você quiser, né? Exato. Qualquer coisa tem... Eu acho que qualquer coisa tem valor literário. Porque, por exemplo, Twilight mesmo, antes de Twilight, Harry Potter criou uma geração de leitores. Eu não estou falando de idade, não. Estou falando de pessoas que passaram a ler por causa do Harry Potter. Depois veio Twilight, que também carregou um monte de gente. E depois esse 50 Shades, que eu não gosto, mas veja bem, eu sou estranha, porque é um sucesso mundial.
E muita gente lê hoje por causa desses livros. Ai, não tem valor. Ai, bicho, tudo tem valor. Você pode não gostar. Exatamente. Né? Esse é o ponto. Tendo uma boa narrativa, tendo um bom enredo, eu acho que até o livro de sacanagem, né, o erótico, ele por exemplo, tem um livro, acho que é Amos e Masmorras, que é o nome, eu não sei o nome da autora, tá? Ele tem uma pegada de mistério lá, de espionagem, essa coisa toda, mas se passa dentro do mundo BDSM. É muito bem escrito. Não vou dizer que é o meu preferido, tá? Mas ele tem muita cena de sexo, obviamente, mas a narrativa é muito bem escrita. Cara, fez um maior sucesso, né? Então, assim, o meu problema até é a coisa do livro mal escrito, com ou sem sexo, tá? Aqui o meu problema é o livro mal escrito. O livro bem escrito, ele vai te pegar de alguma maneira. Me incomoda, assim, no livro, a narrativa ser truncada, assim, a maneira que explica o plot ser um negócio truncado, e a linguagem ser, não vou dizer incompreensível não, mas inverossímil, sabe? Aquilo não pega. Não é que tem que ser erudito ou tem que usar gíria, mas aquilo tem que ornar, né? Não é você que fala assim, isso não orna. Não tem orna, que ornar. Aquilo tem que casar. Mas tem muita coisa por aí que parece que é meio doido, sabe? Muita coisa, verdade. Um pouco de cada coisa e nada cola. Mas quando eu falo essa coisa, principalmente do livro bem escrito, que vai chegar no seu leitor e vai tocá-lo de alguma maneira, com ou sem sexo, né? Como eu falei, teve esse livro aí que muita gente gostou, né? Muita gente foi por causa do sexo, né? Mas eu sempre vou mais pelo plot, né? Pelo enredo. E tem também aqueles que a gente já falou também numa outro podcast. São 9 livros? São isso tudo? Eu não sei, porque eu não li a série toda, então não sei. Mas assim, tem aquele livro que a gente falou, os livros que a gente mencionou também no outro podcast, que é chamado de literatura feminina, né? E aí, mais uma vez eu vou falar, gente, aquelas séries que tá saindo pelo Arqueiro, que não é uma série, né? Na verdade, eles transformaram em série porque eles pegaram autoras que escrevem no mesmo estilo, literatura feminina, e transformaram na série Romances de Hoje. Cara, é maravilhoso, tá? Você pode ter uma ou outra autora preferida, como eu tenho a Jane Colgan, mas, cara, todos te dão porrada na cabeça. Todos te fazem ter alguma catarse. É um mix, né? É o ambiente, é a forma que elas descrevem o local, geralmente é na Europa, na Escócia, na Inglaterra, né? Eu acho que não tem nenhum que se passa nos Estados Unidos, se eu não me engano, pelo menos os que eu li, né? E então, assim, vai te botando dentro, e a descoberta da personagem principal, que sempre está perdida na vida por alguma razão ali, né? Que você vai ver, e ela decide fazer uma mudança. Vou me mudar de cidade, vou me mudar de emprego, vou me mudar de namorado, ou então porque ela levou um chute na bunda, né? Tem uma, então, que a empresa dela com o namorado não deu certo, né? Acabou fechando, e ela tomou um chute na bunda do namorado. Então foram Olha duas... só, gente, deixa eu falar um negócio aqui. A gente não tá ganhando de editora nenhuma, a gente tá falando do que a gente gosta mesmo. Nenhuma, não tem nenhuma aqui, né? Din-din no bolso merchan, pra isso não. O único merchan que a gente faz é nosso mesmo. Eu falo dos meus livros e Vânia fala dos que ela faz betas. Mas assim, nenhum, porque a gente é leitora ávida, então a gente comenta o que a gente lê. Então, assim, cara, não tem um livro dessa série que você não tome uma porrada na cara.
Não tem. Porque tem alguma coisa de engraçado ou de triste que a personagem passa, ou talvez um personagem secundário, que tu fica assim. Por exemplo, teve um dos livros, que agora eu não vou lembrar o título, a personagem, uma das personagens lá secundárias, ela estava com problema de câncer. Então você imagina eu ler esse tipo de livro, entendeu? Passa um filme na tua cabeça, assim, ai meu Deus, eu passei por isso, ai meu Deus, eu vi o diagnóstico assim, ai meu Deus, não sei o quê. Vai dando sabe? E aí você fica torcendo para ela se dar bem, né? Também, né? Então, assim... parece que tá te passando a limpo, né? Isso. É essa catarse que eu faço quando eu escrevo. E aí, no Eclipse do Coração, que é um romance de época meu, né? A gente fez leitura coletiva no mês passado, e aí tinham várias mulheres, várias moças amigas no grupo da leitura coletiva que tiveram aquela história de engravidar aos 15 anos e ter que lidar com aquilo socialmente, sabe? É engraçado isso, né? Quando o livro é seu espelho. Verdade. E aí ele acaba virando um livro do coração, né? Não tem, é aquele livro que você revisita sempre, né? Isso. Porque ele fala com você. Isso é legal. O principal é isso. Eu acho que o principal da catarse é isso. É falar com você. E o bom é quando você tem tempo de mudar. O que quer que seja, né? Aquele livro, ele te mostra uma determinada coisa e você vê que ou você está no caminho da mudança, então você está no caminho certo, então o livro, ele é meio como que um público te aplaudindo, ou você olha, tá vendo? Faz isso porque pode dar certo para você, na maioria das vezes dá certo, e você vai lá e faz e dá. Gente, olha, eu já fiz muita coisa baseada em história, tanto de romance, ficção, quanto de livro de autoconhecimento, e não me arrependo, tá? O autor, obviamente, nem sonha no tesouro que ele me deu de ter me ajudado, né? Porque eu nunca entrei em contato com ele para falar isso, né? É uma pena, porque a gente gosta de ouvir. Vou passar a fazer isso. Vai ser uma lista longa agora, se eu for buscar os livros antigos. Agora, vou falar, vamos deixar, porque a gente já tá chegando, já passamos de 50 minutos esse tempo. E, na verdade, se deixar aqui, a gente fala por mais 2 horas, né? Com certeza. Mas eu acho que a gente podia deixar as pessoas que estão nos ouvindo com uma pergunta. Você precisa, quando você pega uma catarse assim, de um livro, você precisa de tempo ou de coragem para mudar? Boa pergunta. Não é? Fale para nós duas também. Isso. Vá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, blogs, e manda uma DM pra gente. Manda. E responde essa pergunta. Diz pra gente o que vocês acharam do nosso papo de hoje. Se te afetou de alguma maneira, se te ajudou, se doeu. Tomara que tenha ajudado. Fala pra gente. Tomara. Bem, gente, por hoje é só. Por aqui. Acho que as dicas que a gente deixa, né, Vânia, são esses livros todos que a gente citou. A gente pode fazer uma lista também, mas eu acho que eu gostaria de deixar uma lista que dessa vez não é merchan. É assim, você lê procurando uma catarse. Nem todo livro vai ter, mas se você procurar é mais fácil de achar. Verdade. Nossa. Respira fundo e segue. Gente, beijo. Segue o baile. Beijo pra vocês. Tchau. O Sincericídio Literário é um podcast para todo mundo que gosta de livros e de todo mundo. Você pode falar com a gente por aqui, pelos nossos blogs, ou no Insta, no Facebook, no Twitter, a gente está em todo lugar.
Manda a sua sugestão de treta, a sua opinião da última treta que a gente comentou e o que mais você quiser falar. A gente está sempre pronta para ouvir e para botar no ar também. Falou? Beijo!